Pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui ao nosso dia júris, né? E essa semana, eu passei a semana toda pensando no que é que eu ia falar para vocês aqui nesse dia. Nos 2 dias júris anteriores, eu trabalhei um conteúdo de direito penal, mas vocês não se preocupem que vocês não vão ter esse prejuízo, vão ficar sem um conteúdo. O professor Cavalcante Neto vai trabalhar um conteúdo de direito penal e ao final posso voltar e trabalhar um conteúdo de direito penal. Mas eu achei, depois de passar a semana pensando, eu fiquei pensando, eu preciso, até porque durante esses quase 3 meses nós convivemos com boa parte dos alunos aqui e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu preciso encontrar uma inspiração para dizer alguma coisa para eles que realmente vai impactar no dia da prova. É algo que eles lembrem no dia da prova, mas que lembrem não apenas das nossas aulas, do dia júris, mas lembrem algo que possa deixar a mente deles mais forte e o coração mais tranquilo. E aí eu vinha pensando nisso a semana toda e tendo várias ideias, mas ainda não tinha saído. E aí hoje eu acordei realmente cedo e comecei a escrever. Eu não vou ficar lendo texto para vocês, mas queria comentar com vocês algumas coisas do que eu escrevi aqui. E uma das primeiras coisas que eu queria falar com vocês aqui, gente, um dos primeiros pontos é a questão do medo. Eu sei porque eu já passei por onde vocês estão passando. Já fiz prova da UAB, já me submeti a vários concursos públicos, recebi muitos nãos, já fui reprovado inúmeras vezes, muito mais do que aprovado. E eu só digo uma coisa, basta um sim para vocês crescer os nãos que passaram. E aí você fica sempre se perguntando assim, do que o aluno que vai fazer a UAB tem medo? Ele tem medo da prova da UAB? E eu posso até estar enganado, vocês podem até discordar de mim, mas eu acho que o aluno ele não tem medo da prova da UAB. Ele tem medo da reprovação. Não é a reprovação da prova, é a reprovação social. É a reprovação da sua família, é a reprovação dos seus amigos que passaram e você não passou. É a reprovação que você leva para dentro de você, aquela reprovação que você coloca no seu... Bom dia, gente, pode entrar. Sejam bem-vindos. Aquela reprovação que você coloca lá no seu interior e você se reprova mais do que aqueles que estão fora estão lhe reprovando. Essa é a pior reprovação de todas. Então eu acho que o maior medo é esse, não é o medo da prova. Só para vocês terem ideia que existem medos piores do que a prova da OAB. A gente fica logo com aquela... a família vai dizer que eu passei 5 anos na faculdade e não passei na prova. Os meus amigos que passaram, eu vou ser comparado a eles porque eu não passei. O fulaninho que estava ali do lado estudou menos do que eu e passou. E aí você cria aquela egrégora, aquele ambiente negativo na sua mente, e fica procurando encontrar subterfúgios, procurando encontrar uma saída para se convencer do porquê que você não passou. Porque é a forma que a mente busca de te acalmar. E você começa a procurar desculpas para si próprio, por mais que você tenha consciência de onde você errou, qual processo você não seguiu, você começa a procurar desculpas para si próprio, para poder se enganar e deixar sua mente mais tranquila. E aí é que está o perigo. Porque aí você começa a se acostumar com esse estado mental negativo e se mantém nessa vibração, e aí você segue com ele, e para toda derrota que você tiver, você vai sempre se utilizar dele para poder cobrir aquela sua falta, às vezes uma falta sua de esforço, de estudo, uma falta de perseverança, de força, de acreditar em si próprio, porque você vai estar sempre colocando, sempre usando a sua mente para poder se enganar. E, assim, a única forma que existe, no meu ponto de vista, de se combater esse medo que se cria é você ter uma visão maior de você mesmo, uma visão maior do seu futuro.
um propósito. Eu tenho certeza que aqui muitos de vocês e o pessoal que está em casa e muitos dos que vão nos assistir posteriormente, eles pensam assim, se eu perguntar o que é que você quer após passar na prova da UAB, muitos não sabem responder. Só dizem o seguinte, eu não sei, eu quero passar na prova da UAB, depois eu decido. Ou seja, você não sabe se vai advogar, se vai prestar concurso, se vai fazer mestrado, doutorado para exercer o magistério. Você não tem um propósito, você não tem uma visão, você só está enxergando a prova da OAB como se ela fosse o único desafio da sua vida. Quando, na verdade, ela é um desafio desse tamanho na frente dos que vocês ainda vão enfrentar lá na frente. Ela é só uma fase, ela é só uma missão. Então, não deem a ela o valor que ela não merece. Ela é um ponto, é um dos desafios dos quais vocês vão enfrentar daqui para frente. E essa visão de futuro, gente, ela precisa ser algo muito maior. Eu sempre falo para os alunos para que a gente possa pensar e trago até para a nossa equipe aqui do Universo Júris, para que nós possamos pensar sempre um pouco mais na frente. Eu sei que tem aquela ideia de que a gente vive o dia de hoje porque amanhã eu posso não estar aqui. Tudo bem, mas isso não impede que você tenha planos para o futuro, não impede que você tenha um propósito. Eu vou fazer a prova da UAB, eu vou estudar para a UAB, após eu ser aprovado na UAB, eu vou me dedicar à advocacia, e aí você vai encontrar outro desafio. Eu vou me dedicar a estudar para concursos públicos, sabe? Você vai encontrar outro desafio. Não, eu vou fazer mestrado e doutorado. Vocês acham que tudo isso é no automático? Tudo isso vai requerer de vocês tanto esforço e dedicação, muito mais do que essa prova da UAB. E vocês vão encontrar lá na frente desafios muito maiores, muito mais impactantes na vida de vocês, que vai influenciar diretamente, e vocês vão estar em outras fases das suas vidas. Hoje, a grande maioria é estudante, dos que estão aqui. A grande maioria. Mas lá na frente, vocês vão estar diante de desafios e vocês vão ser pais, esposos, esposas. Vão ter pais mais velhos, idosos, que talvez vocês tenham que cuidar, um amigo que você tem que ajudar. Então, vocês estarão diante de outras situações que a idade e a maturidade vão te proporcionar. E os desafios vão continuar. Os desafios, eles não vão parar. Passar na prova da OAB, gente, não é o mais inteligente, não tem esse negócio de bom, de ruim. Para você passar, é um estudo contínuo, progressivo e uma mente forte. Num cenário que nós estamos vivendo desse pós-pandemia, o que mais tem afetado a todos é o mental. Tem muita gente boa e preparada, mas que continua tá com a mente fraca, e essa mente fraca ela absorve energias negativas e acaba que tudo que é negativo você atrai para você. Tudo que é negativo você atrai para você. Quando você tem a mente forte, você não aceita sugestões externas que venham te colocar para baixo. Se você, Caiane, sabe quem você é, e se chegar uma pessoa do lado e dizer, olha, você é isso, você é aquilo, se você sabe quem você é, você nunca vai se abalar por aquelas palavras. Eu até brinquei aqui, que eu digo, se eu chegar ali e o cara me chamar de careca, eu não vou me ofender, porque eu sou careca. Então, quando você sabe quem você é, o que você quer, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, forças externas não vão te abalar jamais. Então, amanhã vocês vão chegar lá na prova da UAB, às vezes você está lá na fila para fazer a prova, e você olha para o lado e se assusta com a quantidade de gente. Diz, o fulaninho ali estudava muito na sala, esse aí acho que vai passar. Aí começa a escutar comentários na fila.
inclusive mentirosos. Olha, eu morri de estudar. Às vezes não pegou em nada. E começa a ouvir a pessoa comentando uma matéria que você não lembra naquele momento. Ah, ele está falando lá da parte geral de direito penal. Ai, meu Deus, eu não me lembro disso. Aí já começa a internalizar aquela energia negativa que estão trazendo de fora. Você começa a trazer isso para você. Olha, os seus piores inimigos, eles não estão fora. Os nossos piores inimigos, eles estão dentro de nós. É o medo, é a insegurança, é a falta de confiança, de autoconfiança. Esses são os piores inimigos, que se nós trabalharmos dentro de nós, não tem força externa, não tem comentário, não tem ninguém que possa chegar para você e dizer o contrário e você se abalar, porque você está mentalmente forte. E se manter mentalmente forte, David, por favor, se manter mentalmente forte para a prova é uma das coisas mais importantes, principalmente no cenário atual que nós estamos passando. Eu não sou nenhum pregador, não sou pastor, vou logo avisando, né? Tenho minha religião e respeito a religião de cada um. Sou cristão, mas uma coisa que eu falo para todos, independentemente de quem crê em Deus ou não, é confie em Deus ou então confia na tua fé. Independentemente da religião que você vai seguir, que você segue, Deus é um só. Ele só se manifesta de maneiras diferentes. Mas o mesmo Deus que te permite ter as vitórias que tu tanto almeja, ele também te permite ter as derrotas. É aquele que te permite passar pelas dificuldades, por todo o processo que você precisa passar para poder saber o valor da vitória lá na frente. E a vitória lá na frente, ela apaga aquele passado de sofrimentos, mas ela não apaga as experiências que você adquiriu durante aquele trajeto que você passou. Isso ela não apaga. Mas para você esquecer, é ligeirinho. Mas o conhecimento, a maturidade daquele período, ele fica. Eu confio muito que Deus tem um propósito para cada um. Tem uma missão para cada um. E lá na frente, existem pessoas dependendo do cumprimento dos propósitos de vocês, das missões de vocês. Pessoas que vocês irão ajudar, mas para que vocês ajudem essas pessoas, vocês precisam primeiro passar pelo processo de aprendizado necessário de vocês para chegar lá na frente e ter conteúdo para ajudar o próximo. Isso é importantíssimo. Então, assim, a gente às vezes admira algumas pessoas, diversas pessoas que passam, eu admiro demais aquele cara porque ele passou por tanta coisa e ele venceu. Eu queria ser igual a ele. Mas você não quer passar pelo processo que ele passou. Você só quer ter a vitória dele, mas você não quer enfrentar o que ele enfrentou. Então aqui cada um vai passar pelo seu processo. Não existe o bom, não existe o ruim. Não tem esse negócio de, eu passei e o fulano passou. Ele é pior do que eu. Não, ele só não passou pelo processo dele ainda de aprendizado, que às vezes não é só o aprendizado aqui na sala de aula. É a maturidade, um aprendizado pessoal que ele precisa passar e as dificuldades que ele precisa vencer a si próprio para conseguir a vitória que ele tanto almeja. O professor Alex Nascimento, ele está lá em Portugal hoje, e ele está lá porque ele precisa passar por um processo. Ele foi fazer o doutorado dele, né? E ele precisa passar por esse processo. Mas para passar por esse processo, o professor Alex Nascimento teve que deixar a família dele aqui, porque não tinha condições de ir com ele. E eu sei a dor que ele está sentindo lá esses dias, porque ontem foi o aniversário da filha dele, de 7 anos, e é o primeiro aniversário que ela não passa com o pai. E ele teve que estar lá, e ele tinha que estar lá em Portugal, porque ele tinha que assistir aula.
E eu sei o que ele está sentindo lá e o quanto ele está se sentindo solitário. Eu sei o quanto ele queria estar aqui com a gente hoje, porque ele ama isso aqui. Ele ama estar aqui na sala falando, ele gosta de estar aqui movimentando tudo. Ele queria muito estar aqui. Eu sei que hoje ele está sentindo uma dor, uma solidão, mas que ele se sinta abraçado e confortado por todos nós lá nesse momento. Mas ele precisa passar por esse processo. Foi algo que ele buscou. Para ele era uma missão, para ele é um propósito, que é cumprir o doutorado em uma das universidades, uma das melhores universidades do mundo. E ele foi aprovado e ele foi lá cumprir essa missão. E para cada escolha é uma renúncia, gente. Ele escolheu isso e teve que renunciar momentos com a família, ele teve que renunciar estar dentro da empresa dele, ele teve que renunciar aos alunos dele na faculdade, que ele tem muito apego. Então, cada escolha que a gente faz, todos os dias, quando você acorda de manhã, se você vai trabalhar, se você vai estudar, você está renunciando a algo. É sempre assim. O Alex falou aí que eu passei, fui aprovado, reprovado em alguns concursos. Eu reprovei em mais de 30 concursos que eu fiz, durante 7 anos fazendo concurso. Foram 7 anos fazendo concurso. 7 anos apanhando. Apanhando diariamente. Tinha dias que eu chorava e orava assim dentro do carro antes de iniciar a estudar, porque eu não aguentava mais. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês com certeza, é no momento mais difícil que a gente mais cresce. E no dia que eu fui aprovado, eu comemorei minha aprovação e pouco tempo depois eu nem lembrava que eu tinha estudado para concurso. Vai ser assim com vocês. Se você passar nessa OAB, pouco tempo depois, você não vai mais nem lembrar do exame da ordem. Se você fizer 2, 3, 4, 5 OAB, na que você passar, você não vai lembrar mais, ninguém vai lembrar que você fez 2, 3 OAB. Ninguém vai lembrar disso. Isso ficou para trás. O que fica disso é o aprendizado. É o que você precisou passar durante aquele período para ser aprovado, para ter o merecimento de ser aprovado. É o esforço, é a perseverança, a continuidade nos estudos e fé, muita fé, e você acreditar em si próprio. Hoje, quando a gente tem está com a mente fraca, ela te domina. Você passa a ter inveja dos outros. Você tá, como o exemplo que eu citei aqui, você vai ver seu colega passando, às vezes é um grande amigo seu. E ele foi aprovado e você não foi, você fica com inveja dele. Você internaliza aquilo, porque você está com a sua mente fraca. Você quer ter o que ainda não é para ser seu naquele momento. E Deus, ele só te dá o que tu tem que receber na hora certa. É a hora certa. Eu, durante todos esses anos que eu me preparei para concurso, eu estudei, e muitas vezes eu idealizei alguma coisa que eu queria, que eu dizia, eu tenho que ser esse concurso, eu tenho que passar nesse concurso, e não deu certo. E nunca dava certo. E não dava certo. E eu chorava, esperneava, mas eu continuava estudando. Porque uma única coisa, tudo me abalava, mas algo que eu não deixava me abalar era a minha fé. E chegou um momento que eu passei só a pedir a Deus, dizer o seguinte, me dá o que é para eu receber. E eu fiz concurso fora do estado, mas eu fui aprovado no meu estado, eu moro na minha cidade, e hoje eu tenho um merecimento, graças a Deus, de estar aqui falando para vocês. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse receber, eu recebi. Então, assim, cada um de vocês aqui, não é nada motivacional, porque tem aquela frase que o seu Cláudio estava brincando aqui de manhã, vai dar certo, né? A gente sempre tem o ar dizer, vai dar certo. Gente, tem muita coisa que não vai dar certo. Tem coisas que vão dar certo, mas tem muita coisa na nossa vida que não vai dar certo. O processo, ele é assim. Tem muita coisa que vai dar errado, mas se você não persistir, ele nunca vai dar certo.
ele chega o momento de dar certo, depois de inúmeras tentativas. São muitos nãos, e eu tenho certeza que vários de vocês aqui, em algum momento da vida de vocês, vocês passaram por um abalo emocional forte e já foram, pode-se dizer, humilhados, já foram negados, já receberam muitos nãos, já foram abandonados e continuam aqui. É preciso que a gente se transforme verdadeiramente no nosso interior para que nós possamos ter valor, passar a ter o valor que nós realmente temos. E aqui eu cito um exemplo para vocês interessante que eu vi essa semana, porque algo só muda de valor quando muda de forma. E eu vi um exemplo interessante, a questão da uva. Quanto é um cacho de uva, qualquer feirinha dessa daí? R$15, R$20. Mas a uva, ela passa por um processo. Ela é pisada, transformada em vinho. Qual é o valor do vinho? Nós temos vinhos de valores até absurdos. Mas a uva, para se transformar em vinho, foi pisada. Mas ela mudou de valor. Ninguém quer ser pisado. Todo mundo só quer ser reconhecido. Mas para você mudar de valor, em algum momento na sua vida, você vai ser pisado. Porque é necessário. É necessário e Deus permite que isso aconteça porque se você tem uma missão e tem que cumprir aquela missão, é necessário que naquele momento você passe por aquilo para que você desperte a sua consciência, desperte o que nós chamamos do seu mindset de crescimento. É você pensar, ter uma visão de crescimento e não se limitar àquele milindre de eu não fui aprovado, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu devia ter feito outra coisa. Isso não existe, gente. Isso é a nossa mente buscando sempre o que é mais fácil. Ela está sempre buscando fugir e encontrar um caminho mais fácil. E se a gente acompanhar ela nesse processo, a gente vai estar sempre atrás do que é mais fácil. Mas vai chegar um momento na vida que vocês têm que parar, olhar para si e dizer, porra, agora eu vou ter que enfrentar isso daqui, não tem mais para onde correr. É igual o estado de necessidade lá no direito penal que a gente comentou em sala de aula. Não tem para onde correr. E aí você vai ter que enfrentar os seus medos, as suas dores, as suas decepções, enfrentar os desafios que você negou lá atrás, que você deixou passar lá atrás, que você foi passando por cima, levando com a barriga, com medo de enfrentar. E, gente, não existe um destino sem um processo. Não existe nenhum prêmio sem uma luta. Não existe. Eu nunca vi isso. Eu nunca recebi nada que não fosse através de muito esforço. Nada. Então, assim, a dor que Deus permite que você sinta hoje é na medida do que você pode receber. É na medida do que você pode receber para se transformar e entregar algo novo lá na frente. Algo novo que às vezes é para um familiar seu, um filho seu, uma mãe, um pai, um amigo, que vai precisar de você lá na frente. E as dificuldades que você passou nesse caminho é que vão te fortalecer para você dar esse apoio lá. Só dar um exemplo aqui, a minha esposa, ela engravidou do primeiro namorado com 15 anos de idade. Ela sempre foi primeiro lugar na sala, era aquela meninazinha que ganhava medalha, não sei o quê. Com 15 anos de idade ela engravidou. O mundo dela desabou. Ela sofreu preconceito,
Naquela época era o que? Ano de 2001, muito preconceito. Teve que largar os estudos. Sofreu depressão, mas ela teve a filha dela. Ela voltou a estudar. Passou no vestibular. Passou entre as 10 primeiras na época no vestibular. Se formou e veio a UAB para ela também. E quando a UAB veio na vida dela, ela estava num momento abalada emocionalmente. E ela foi passar na UAB, ela é uma menina extremamente inteligente, ela foi passar na 5ª vez na UAB. Na 5ª tentativa. Você acha que ela lembra disso hoje? Ninguém lembra disso hoje. Mas ela continuou tentando, se esforçando. Por quê? Porque traumas lá do passado mal resolvidos vieram à tona nesse momento e atrapalharam ela na prova da UAB. Porque a cada prova que ela fazia, ela achava que na próxima ela não ia passar. Com mais medo, o medo de não passar aumentava. E aí ela ia reprovando, até que ela decidiu enfrentar esse medo. Ela decidiu que esse medo não era dela, que isso não pertencia a ela, que era algo que ela estava criando. E quando ela enfrentou esse medo, ela passou na primeira prova que ela fez. E Deus é tão bom, porque lá atrás, em 2001, ela engravidou, e eu mal sabia que eu ganhei uma filha depois, que é a minha enteada, que eu amo de coração. E assim, nós precisamos passar pelo processo. Então amanhã, gente, na hora da prova, no momento que vocês estiverem sentados lá, vocês não estarão sozinhos. Eu espero que essas palavras possam ecoar na mente de cada um de vocês e que na hora da prova, cada professor aqui, que passou por aqui durante esses meses, que vai passar por aqui no dia de hoje, no momento que você for fazer a disciplina do professor, ele vai estar segurando a sua mão, porque ele vai estar conectado mentalmente com você. Porque você vai lembrar da aula dele, você vai lembrar hoje do dia júris, e ele vai estar lá com você fazendo a prova. Isso aqui não é papo motivacional, não, isso é verdade. Então, amanhã é um grande dia para a gente, é um dia de desafio. Vai dar certo para todo mundo? Não tenho certeza. Jamais poderia chegar aqui e dizer isso. Pode ser que dê certo para todo mundo, pode ser que dê certo para uma maioria, pode ser que não dê certo. Mas se não der certo, e aí? O que é que você vai fazer? Vai se encolher? Vai se entregar? Ou vai levantar a cabeça e segunda-feira continuar os estudos? Porque você só vai passar de novo se você continuar. Porque se você achar que vai se encolher, que você vai se entregar, você não vai passar. Quanto mais tempo você decidir não enfrentar o que você tem que enfrentar, mais tempo vai demorar para você alcançar o seu objetivo. Bote isso na mente de vocês. Deus tem um plano para cada um de nós. Se você não passar amanhã, porque amanhã não era o seu dia, mas você vai passar, porque você tem um propósito muito maior lá na frente. E aí você vai continuar os estudos, acreditando sempre que algo melhor vai acontecer. Tá? Eu repito, é no momento mais difícil que a gente mais cresce. E uma única recompensa, ela apaga todas as dores. Uma única recompensa, apaga todas as dores. Um único sim faz você esquecer todos os nãos. Tá? Eu queria encerrar hoje a minha abertura só falando a última coisa aqui. A Thalia, vem cá, Thalia. A Thalia, ela está tão envolvida nesse processo de vocês, ela não quer que eu fale, mas eu vou falar, fique aqui.
ela está tão envolvida nesse processo com vocês e ela tem sofrido tanto esse momento com vocês que eu chego aqui, ela fica chorando escondida de vocês. Ela fica aqui chorando escondida. E eu chego para ela e digo assim, Thalia, tu não pode passar isso para eles. Mas eu sei o que a Thalia está sentindo. O sentimento ela tem um sentimento, uma vontade tão grande de ajudar e de ver vocês vencerem. Isso não vai aumentar o salário dela, ela não está aqui por isso. Ela está aqui porque ela está com uma visão maior. Ela tem uma visão muito maior disso. Do quanto nós estamos aqui, é a nossa missão no Universo Júris, que é ajudar a transformar a vida das pessoas. A devolver para vocês e para os que já passaram e para os que vão vir, o que nós já recebemos de bom hoje na nossa vida. A nossa saúde, nosso trabalho, nosso pão de cada dia. Então, vamos fortalecer a mente, mas vamos manter o nosso coração sempre sensível. Porque às vezes a gente se preocupa muito em fortalecer a mente e perde um pouco do coração. Vamos manter o coração sensível, porque lá na frente vocês vão precisar ajudar muitas pessoas que estão aguardando o cumprimento do propósito de vocês. Eu queria desejar boa sorte, um excelente dia, júris. Os professores já estão aí fora ansiosos para iniciar com as aulas e no final eu volto para falar de direito penal, tá certo? Gente, bom dia. Vou passar aqui para os professores.